Olá. Por vezes eu encontro pessoas cristãs de vida santa, de vida abençoada, pessoas que têm um padrão justo de vida. E elas reclamam pelo longo período de luta que passam, pelas aflições. Parece que não tem fim. Essa é a ideia que a gente vê. E aí a gente tem um texto em Isaías 50:10 que diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. De fato, parece que há um tempo em que a gente ora, 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 espera 1 ano, 2, 3, e tem gente que espera uma vida inteira. Há momentos em que a gente não consegue orar, a gente consegue ler, a gente não consegue nem pensar. Mas tem uma coisa que a gente tem que conseguir, e a gente consegue, é confiar. Eu vi isso num livro, eu li isso num livro de um missionário que atuava na China, J. Hudson Taylor. É ele que faz essa referência quando ele passou por uma guerra, que ele estava muito, muito exausto. Ele disse: eu não conseguia orar, eu não conseguia ler, eu não conseguia pensar, mas uma coisa eu conseguia confiar. Abraão, pai da fé, ele passa por um período muito conturbado, e eu diria que um período de trevas. Abraão havia lutado numa grande guerra, e ele venceu essa grande guerra. E logo que ele saiu dessa guerra, ele passou por um processo de angústia. É possível que Abraão tenha se sentido frágil, inseguro e com medo daqueles reis que ele havia expulso voltarem com outros, com seus aliados. E ele temeu, ele se sentiu assustado. É bem normal quando a gente passa por uma grande pressão, por um grande perigo, a gente entrar num momento de depressão, de angústia. A gente vê isso com Abraão e a gente vê isso com Elias. Depois de vencer os 400 profetas de Baal, Elias vai para profundo um profundo sentimento de angústia, né? E é interessante, né? Porque depois do pico vem o vale. Isso é bem normal, isso acontece muito na nossa vida cristã. E a gente vai encontrar em Gênesis 15:12 um texto que mostra que Abraão passou alguns momentos de profunda angústia. Veja o verso 12 do capítulo 15, que a gente vê que ele mergulhou, fala que ele mergulhou num grande espanto. É possível, na madrugada, né, à noite, caiu uma profunda escuridão sobre Abraão e ele teve um grande espanto. Talvez Abraão tenha passado uma noite, por exemplo, que tenha tido uma crise de pânico, de pavor, terrores noturnos. Eu estou falando, sabe de quem? De Abraão, o pai da fé. Imagina nós, gente, nós na nossa fraqueza, nas nossas limitações, quantas angústias a gente vive. Mas aí você vai ver que no capítulo seguinte, no verso 15:1, Deus chama Abraão para uma conversa. Veja bem, Abraão provavelmente tinha muitas vozes no seu coração, que lhe causaram insegurança, que lhe causaram medo, que lhe levaram a ter uma noite de terror. E aí vem a voz de Deus. É óbvio que a gente não pode ignorar os nossos sentimentos, a voz da nossa dor, os sinais da nossa exaustão emocional, física. Mas há uma outra voz que a gente também precisa estar atento, que é a voz de Deus. E no verso 15:1, Deus chama Abraão, que na época ainda era Abrão, pelo nome. Ele diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor chama Abrão. E é interessante que Abrão, Deus chamou ele pelo nome. E aí a gente faz uma alusão, uma lembrança de João, capítulo 10, verso 3, que diz que o bom pastor conhece as ovelhas. Ele chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós. E o texto diz que a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome.
Ele chama pelo nome. Oi, Maria, vem cá. Ô, Pedro, vem cá. Ô, Rosilane, vem cá. Ô, Letícia, sou eu. Ana Maria, Beatriz. Ele sabe o nome da gente. Ele sabe tudo da gente. Salmo 147, verso 3 a 5, diz que ele sara os quebrantados de coração. Ele liga as feridas, ele conta as estrelas do céu, ele chama todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. É esse o Deus que chama Abraão pelo nome. Ele chama Abraão porque Abraão estava numa hora difícil, se sentiu inseguro. E aí ele diz para ele: eu sou teu escudo, eu sou tua proteção, Abraão. Quem te fez vencer essa guerra aí? Fui eu que estava lá. Eu vou sair agora, não vou tirar férias, não vou dormir, não vou descansar, porque o nosso Deus não dorme, não dormita. Então ele chama Abraão para esforçar Abraão, para animar Abraão e para trazer sobre a vida de Abraão as suas maravilhosas promessas. Veja bem, ele diz também para Abraão: eu sou teu escudo, e diz também: eu sou seu galardão. Galardão, gente, é recompensa. Abraão tinha lutado numa guerra. Um dos países que Abraão defendeu ali foi, país não, né, uma nação, né? É uma cidade-estado, a cidade de Sodoma. Gomorra é uma cidade de Sodoma. E quando ele vence a guerra, o rei de Sodoma vem com todos os despojos, tudo que recebeu, que pegou dos derrotados, para entregar a Abraão de prêmio, presente por ele ter lutado. E Abraão disse: não quero. Dê aí a todo mundo o que é direito dos outros, porque eu não quero um centavo seu. Mais ou menos isso que Abraão disse para ele. O que Abraão queria era libertar, né? Fazer o que tinha que ser feito, livrar o seu sobrinho que tinha sido sequestrado, mas ele realmente não queria dinheiro deles, riqueza deles, e ele tinha os seus motivos particulares para não aceitar. Não é que ele não precisasse, ele tinha lutado numa guerra, tinha perdido. Provavelmente havia despesas a serem saldadas com armas, com gasto de alimentação, enfim, deve ter tido um custo, toda guerra tem seu custo, ainda que seja naquela época. Abraão saiu sem tostão, sem ganhar nada. Deus chama ele e diz também para ele: olha, Abraão, eu sou seu escudo e sou seu galardão. Eu sou o seu presente. Eu sou a sua recompensa. Abraão não precisaria temer a falta de nada que viesse posteriormente, porque às vezes a gente perde uma oportunidade de ganhar um dinheiro bom. E a gente fica assim: poxa, por que eu não peguei? Poxa, por que eu não aceitei? E algumas vezes a gente não aceita porque parece escuso, parece que não é bom, parece que aquele dinheiro vai vir acompanhado de muitas dores, parece que a gente vai ter que abrir mão da família para ter aquele dinheiro, vai ter que abrir mão de convívios, vai ter que abrir mão de convicções, e a gente então não aceita. E depois começa: poxa, se eu tivesse aceitado, talvez eu tivesse melhor financeiramente, talvez eu tivesse um carro novo, pudesse pagar essa casa. Deus chama para Abraão e diz: olha, fica tranquilo, você não aceitou, mas eu sou seu grandíssimo galardão. Claro que a gente vai lembrar de Mateus, no capítulo 6, verso 31 a 33, que Jesus fala para a gente: não andeis, pois, inquietos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com a roupa que vocês vão vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. E aí também, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. É claro que a gente vai lá no Antigo Testamento, mas a gente vem cá e confirma as palavras que ali foram ditas. E o Senhor está tranquilizando a gente também com relação às nossas necessidades. Deus é Deus provedor. Ele sustentou os nossos pais, há de sustentar a nós, está sustentando e também sustentará a nossa prole, nossos filhos e netos. Proteção e provisão, né, gente? É o que o homem mais busca e precisa. E é a base de quase todo discurso político, né? Eu vou proteger, eu vou produzir
eu vou diminuir a violência, nós vamos melhorar, emparelhar o Estado com policiamento, com segurança, e eu vou também oferecer empregos, melhor qualidade de vida, proteção e provisão. Infelizmente, já é corriqueiro que alguns políticos não cumprem. Alguns homens que se transformam em políticos não cumprem sua palavra, ou porque esquecem, ou porque o sistema realmente é muito difícil de se tocar. Mas nós estamos aqui diante de um Deus que não falha. A gente pode confiar nele. Proteção e provisão. A gente viu isso na vida de Abraão, a gente viu isso na vida de muitos homens de Deus, e a gente vê isso hoje, no nosso tempo, porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele não vai parar pelo meio do caminho. Grande abraço. Que a palavra do Senhor habite abundantemente em nosso coração, para que tenhamos confiança na provisão e na proteção do nosso Senhor. Amém?